Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. É isso aí. Hoje vamos mergulhar num tema que eu acho que mexe com o coração da gente, né? Uhum. Avivamento. A gente vai explorar o que significa ser um revivalista hoje em dia e tentar entender o que é necessário para um avivamento genuíno acontecer. É verdade. E já que a gente está falando de avivamento, né, de espalhar essa chama, não esquece de dar o like, seguir o canal para não perder nenhum mergulho, ativar as notificações para receber tudo em primeira mão. Isso. Compartilhe esse episódio com a galera e deixa sugestões de livros nos comentários. Isso ajuda muito o Fé em Letras a crescer. Com certeza. A participação de vocês é que nos impulsiona, né? Exatamente. Para nos guiar nessa jornada, a gente vai abrir as páginas do livro Jesus Culture, Calling a Generation to Revival, do Benning Liebscher. Isso. Ele nos convida a repensar o chamado de Deus para uma nova geração de revivalistas. Isso. E pode acreditar, essa mensagem é para você, para mim, para todo mundo, independente da idade. Sem dúvida. O Lipscher, ele argumenta que a gente está vivendo um momento crucial na história. É a hora da virada pro plano de Deus de um avivamento global. É. E ele não tá exagerando não, viu? Hum? Os números são de arrepiar. A gente tá chegando num ponto em que vai ter mais gente viva que confessa Jesus como Senhor do que a soma de todos os salvos que já passaram pela terra. Nossa. Ou não é um tempo de colheita sem precedentes? É de tirar o fôlego. Me lembra aqueles filmes épicos, sabe? É. História chegando num ponto crucial, onde tudo pode mudar. É. Mas o que realmente me chamou a atenção foi a ênfase do Lipscher, lá a gente ser parte dessa nova geração de revivalistas. Essa é a grande questão, né? Mas antes da gente entender esse chamado, eu acho que a gente precisa desmistificar a figura do revivalista. Muitas vezes a gente imagina, né, grandes pregadores, líderes famosos, mas a verdade é que o chamado ao avivamento se estende a cada um de nós. Verdade. Lembra da história de Jonas e Nínive. Hum? Deus escolheu Jonas, um cara comum, para levar sua presença, o seu poder para uma cidade inteira. E assim como Jonas, né, a gente também é escolhido para ser instrumento de avivamento nos nossos lares, nas comunidades, nas nações. Exatamente. E como disse o evangelista Winky Pratney, quando Deus encontra alguém com a coragem de pregar, orar e viver uma vida de santidade e compaixão diante dele, ele pode literalmente mudar a fé de uma nação. Nossa. Que poder, hein? Ter poder em palavras. Me fez pensar na responsabilidade e no privilégio que a gente tem como cristãos, né? Sim. Mas me conta como o próprio Benning Liebscher descobriu esse chamado para ser um revivalista. Ele já nasceu com essa missão. A história dele é bem interessante. Ele confessa que no começo não entendia nada sobre ser um revivalista. Foi aos 19 anos, durante um período na Bethel Church, que ele teve um encontro profundo com Deus e descobriu essa paixão por avivamento. Que legal. Me parece que essa experiência na Bethel foi um divisor de águas na vida dele, né? Sim. Mas o que o impulsionou, né, nessa jornada. Ele menciona uma frase que marcou ele profundamente, dita por J.C. Pollock para D.L. Moody. Moody, o mundo ainda não viu o que Deus fará com um homem totalmente consagrado a ele. Caramba. Essa frase ecoou no coração do Benning e inspirou ele a se entregar completamente a Deus para o avivamento. Nossa, que frase poderosa. Dá para sentir a intensidade da entrega que ela evoca, né? É como se o Paulo estivesse abrindo um portal para um novo nível de relacionamento com Deus. Sim, sim. E essa busca por mais de Deus o conectou com outros líderes importantes do movimento de avivamento, né? Sim. Ele encontrou mentores inspiradores, como Bill Johnson e Lowengo, que acenderam ainda mais a chama do avivamento no coração dele. E por falar em avivamento, o Liebscher destaca o ano de 1948 como um marco na história. Você sabe por quê? 1948. Me parece familiar, mas não consigo lembrar o contexto. Me ajuda a refrescar a memória. Em 1948, Israel renasceu como nação. Nossa, é verdade. E esse evento histórico coincidiu com uma explosão do poder de cura de Deus através de vários homens e mulheres de Deus. Lembro de ter estudado sobre esse período. Foi uma época de grandes acontecimentos, tanto no cenário global quanto no mover de Deus, né? Sim. Que figuras marcaram essa época. Me lembro de alguns nomes, mas com certeza você tem mais detalhes. A gente teve William Branham, conhecido por sua unção de cura e milagres sobrenaturais, Oral Roberts, com seu ministério de cura que alcançou multidões, e o famoso evangelista Billy Graham, que pregou a mensagem de Jesus a milhões de pessoas. E não podemos esquecer da Kathryn Kuhlman, uma mulher poderosa usada por Deus em curas e na manifestação da sua presença, e Gordon Lindsay, que espalhou os relatos do poder de Deus através da revista The Voice of Healing e ajudou a fundar o Instituto Cristo para as Nações. É impressionante como Deus usa pessoas tão diferentes, né, para espalhar a sua mensagem.
Mas mudando um pouco o foco, o Lipscher também fala sobre a importância da cobertura espiritual, né? Sim, ele dedica um bom espaço no livro para esse tema. Para ilustrar a importância da cobertura, ele usa a história de Moisés e Josué na batalha contra os amalequitas. Lembra daquela passagem em que a vitória de Josué dependia de Moisés manter as mãos levantadas segurando a vara de Deus? Sim, lembro. Que exemplo interessante. Me parece que essa história tem muito a nos ensinar sobre a dinâmica entre gerações na caminhada cristã. Com certeza. Essa história ilustra a necessidade da geração mais jovem, representada pela espada de Josué, se alinhar sob a autoridade e a orientação da geração mais velha, simbolizada pela vara de Moisés. Faz todo sentido. É como se a geração mais experiente fornecesse a base espiritual, né, para que a geração mais jovem pudesse avançar com ousadia e sabedoria. Exatamente. E essa necessidade de cobertura se aplica a todas as áreas da vida, não apenas no ministério. A submissão à autoridade e o respeito aos pais espirituais são essenciais para que a graça e o poder de Deus fluam em nossas vidas. Falando em submissão, o Lipscher também alerta para os perigos da independência, tanto na geração mais jovem quanto na mais velha. Porque essa independência pode ser tão prejudicial. A independência, quando desvirtuada, cria um abismo entre as gerações e impede que a igreja opere em unidade e força total. É como tentar construir uma casa sem alicerce ou navegar um barco sem leme. Quando os jovens querem fazer tudo do seu jeito, sem reconhecer a sabedoria e a experiência daqueles que vieram antes, o corpo de Cristo se fragmenta. E quando a geração mais experiente se fecha para a nova geração, ignorando seus dons e talentos, que tipo de impacto isso causa? Aí temos o outro lado da moeda, igualmente prejudicial. É como se a geração mais experiente dissesse: já fizemos a nossa parte, agora é a vez de vocês. Essa atitude desmotiva os jovens, gera frustração e cria um ciclo vicioso de desconfiança e distanciamento entre as gerações. Realmente, a falta de diálogo e de compreensão mútua entre as gerações pode gerar muitos problemas e impedir que a igreja avance unida. E essa necessidade de unidade, de trabalharmos juntos, independente da idade, é um dos pontos centrais que o Lipscher defende, né? Com certeza, o Lipscher bate bastante nessa tecla. Ele enfatiza que o avivamento genuíno e duradouro só virá quando as gerações se reconciliarem e operarem em unidade, como um só corpo, reconhecendo a importância de cada membro. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, o Lipscher nos convida a expandir a visão de avivamento para além dos muros da igreja, certo? Ele fala sobre esferas de influência, não é? Isso mesmo. Ele nos desafia a enxergar o avivamento como algo que impacta todas as áreas da sociedade, não apenas o âmbito religioso. Ele quer que a gente seja sal e luz em todos os lugares, levando a transformação de Deus para o mundo. Que legal. Explica melhor como explora essa ideia. Ele propõe 5 categorias principais como esferas de influência: família e indivíduo, cultura e estilo de vida, negócios e economia, governo e legal, e religião e espiritualidade. A ideia é que Deus nos chama para sermos agentes de transformação em todas essas áreas, usando nossos dons, talentos e paixões para impactar o mundo ao nosso redor. Entendi. É como se Deus estivesse nos chamando para sermos embaixadores do seu reino em cada canto da sociedade, levando a sua luz e o seu amor para todos os lugares. E que exemplo ele usa para ilustrar essa ideia? Ele usa o exemplo de Kelly Clark, uma snowboarder super talentosa, que também é uma revivalista. A história dela mostra que Deus pode usar as paixões e os talentos das pessoas em diferentes esferas para trazer transformação para o mundo. É inspirador ver como Deus age através de pessoas comuns que se dedicam a Ele e se dispõem a ser usadas por Ele. Que demais! E como a Ivana Tompkins disse, eu posso ser apenas uma gota no balde, mas o balde não se acheia até que eu esteja nele. Cada um de nós tem um papel único e importante no plano de Deus para avivamento. Exatamente. E essa é a mensagem central que a gente quer deixar para vocês nessa primeira parte. A urgência do tempo em que vivemos, a necessidade de uma nova geração de revivalistas, a importância da cobertura espiritual e da unidade entre as gerações e a visão abrangente de um avivamento que impacta todas as esferas da sociedade. E aí, pessoal, o que mais chamou a atenção de vocês até aqui? Já pararam para pensar em como Deus pode estar usando as suas paixões e os seus talentos para transformar o mundo ao seu redor? Compartilhem suas reflexões nos comentários. Fiquem ligados porque na segunda parte do nosso mergulho a gente vai explorar ainda mais a fundo esses conceitos e descobrir como podemos nos tornar revivalistas eficazes em nossa geração. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo no mundo do avivamento. Vai. Na primeira parte, a gente explorou a história do Benning Lipscher, a importância da cobertura espiritual e a necessidade de unidade entre as gerações. É verdade. Agora a gente vai se aprofundar em como a gente pode se tornar revivalistas eficazes. Começando pelo próprio exemplo do Lipscher. Ele compartilha uma experiência marcante que o levou a entender ainda mais o chamado de Deus para a vida dele. Que legal. Um momento na jornada dele. Adoro essas histórias de descoberta. Me conta mais sobre essa experiência. Ele teve um sonho daqueles bem vívidos, sabe?
No sonho, ele estava numa reunião com vários líderes jovens, mas sem a presença de líderes mais experientes. A atmosfera era tensa, com os jovens tocando farpas e críticas, você sabe como é. Sei. Aquela energia meio dispersa. No sonho, ele se sentiu frustrado com a falta de direção e liderança. Interessante. Parece que o subconsciente mandou um recado, né? É. E parece um alerta para a importância da cobertura espiritual, É, da necessidade de mentores e pessoas mais experientes para nos guiar. exatamente. E o mais legal é que logo depois desse sonho, o Lipscher teve a oportunidade de compartilhar essa experiência numa conferência com outros líderes, incluindo Lo Engel e a Cindy Jacobs. A mensagem principal era sobre a necessidade de alinhamento entre as gerações. E como a galera reagiu à mensagem? Rolou algum debate, alguma resistência? No começo, muitos jovens expressaram suas frustrações com a geração mais velha, sabe? Sei. Apontaram o dedo para a falta de dinamismo, a música ultrapassada e a falta de valorização da juventude. Entendi. Uma certa tensão geracional, normal em qualquer época, né? E aí, como essa tensão se resolveu? Conforme o Lipscher compartilhava a revelação sobre a importância do alinhamento geracional, algo incrível aconteceu. A atmosfera no ambiente mudou completamente. Sério? Que mudança foi essa? Com os detalhes. Os jovens começaram a se arrepender da atitude crítica e a reconhecer a importância de honrar e se submeter à liderança da geração mais velha. Foi um momento de reconciliação e quebrantamento, sabe? Sei. Tipo, as barreiras caíram e todo mundo se conectou num nível mais profundo. Uau, de arrepiar. Imagina a energia daquela sala, né? Essa história mostra que o avivamento genuíno exige humildade e disposição para aprender com aqueles que já trilharam um caminho antes da gente. É sobre construir pontes, não muros. Sem dúvida. E para ilustrar ainda mais essa importância da cobertura espiritual, o Lipscher volta à história de Moisés e Josué, que a gente já comentou na primeira parte. Sim. Ele destaca a vara de Moisés, que representa a autoridade e poder, e a espada de Josué, que simboliza a ação e a coragem da nova geração. Sim, lembro dessa passagem. Enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, segurando a vara, Josué e seu exército venciam a batalha. Mas quando Moisés se cansava e abaixava as mãos, os inimigos começavam a prevalecer. Exatamente. Essa história nos ensina que a vitória da nova geração depende do alinhamento e da cobertura da geração mais experiente. A vara precisa sustentar a espada para que o exército avance com força total. É a união do poder da experiência com a energia da juventude. Isso faz todo sentido. E além dessa história, o Lipscher menciona outros exemplos bíblicos de cobertura espiritual, né? Sim. Ele cita a história de Mordecai e Esther, em que Mordecai, um homem mais velho e sábio, orienta e protege Esther, uma jovem que se torna rainha e salva seu povo da destruição. Imagina a responsabilidade do Mordecai guiando Esther em meio à corte, com tantos perigos e desafios. E a história de Elias e Eliseu também, né? Eliseu serviu Elias fielmente e recebeu uma porção dobrada do seu espírito quando Elias foi arrebatado aos céus. É como se a unção e o poder fossem transmitidos de geração para geração. Exatamente. Esses exemplos bíblicos demonstram que a cobertura espiritual traz proteção, sabedoria, direção e uma unção poderosa para cumprir o chamado de Deus. É como ter um mentor experiente te guiando nos caminhos da fé. Mas é importante lembrar que a responsabilidade não é só da geração mais velha, né? É. O Lipscher também fala dos perigos da independência para os jovens. Com certeza. Ele alerta que a independência, quando desvirtuada, gera orgulho, divisão e impede o fluir da graça de Deus. Quando os jovens se isolam, acreditando que podem fazer tudo sozinhos, perdem a oportunidade de receber sabedoria e direção dos mais experientes. É como tentar reinventar a roda, sabe? E quando a geração mais velha se fecha em seus próprios conceitos, ignorando a energia e a criatividade dos mais jovens. Aí o corpo de Cristo fica enfraquecido e perde o potencial de alcançar sua plenitude. É como cortar os membros do corpo, impedindo que ele funcione de forma harmônica. A gente precisa se lembrar que cada geração tem algo precioso a oferecer e que a união dessas diferentes perspectivas enriquece a igreja como um todo. Concordo. A beleza da igreja está na diversidade, na união de diferentes gerações, culturas e experiências. E nessa jornada de união e busca por avivamento, o Lipscher fala sobre uma nova mentalidade que Deus está instalando em seus filhos. Sim. Ele descreve essa nova mentalidade como a convicção de que nada é impossível. É como se Deus estivesse despertando em nós uma fé inabalável no seu poder e nos capacitando para realizar grandes coisas. Uma nova mentalidade baseada na fé e no poder de Deus? Que demais. Me conta mais sobre como essa nova mentalidade se manifesta. É como se Deus estivesse nos dizendo: saiam da caixa, pensem grande, sonhem alto, porque eu sou capaz de fazer infinitamente mais do que vocês pedem ou imaginam.
Essa nova mentalidade quebra as barreiras do medo, da dúvida e da insegurança, nos impulsionando a sonhar e agir com ousadia, confiando no poder de Deus para realizar o impossível. Uau! Essa nova mentalidade é libertadora, né? Nos tira da zona de conforto e nos impulsiona para uma vida de fé e ação. Exatamente. Essa é a mentalidade que precisamos cultivar para nos tornarmos revivalistas eficazes em nossa geração. Uma mentalidade que crê no impossível e se move com a certeza de que Deus está com a gente em cada passo, abrindo caminho e realizando milagres. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa nova mentalidade? Já experimentaram o poder de Deus se manifestando em suas vidas de forma sobrenatural? Compartilhem suas experiências nos comentários. E fiquem ligados porque na terceira e última parte do nosso mergulho, a gente vai explorar ainda mais a fundo essa mentalidade e descobrir como colocá-la em prática para impactar o mundo ao nosso redor. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho profundo no livro Jesus Culture, do Benning Lipscher. É isso aí. Nas partes anteriores, a gente explorou a importância da cobertura espiritual, a unidade entre as gerações e dessa nova mentalidade que Deus está instalando nos seus filhos. A convicção de que nada é impossível. E para mostrar essa mentalidade em ação, o Lipscher conta o testemunho inspirador do Aaron McMahon, um jovem revivalista que experimentou o poder de Deus de forma extraordinária. A história do Aaron é daquelas que te fazem pensar, se ele fez, eu também posso. Ele era estudante da Escola de Ministério Sobrenatural de Bethel e estava participando de uma teleconferência de negócios, imagina só. Nossa! Quando ele sentiu o Espírito Santo o impulsionando a orar por uma colega de trabalho, a Lori, que sofria de fortes dores nas costas. Teleconferência de negócios, que situação inusitada. E aí, o que ele fez? Seguiu o impulso ou deixou para lá? Ele podia ter ignorado o chamado, né? Afinal, estava numa reunião de negócios. Não era um culto de cura, mas a ousadia da nova mentalidade o impulsionou a agir. Ele simplesmente pediu permissão para orar pela Lori ali mesmo, na frente de todos os colegas. Caramba, que atitude corajosa. Me coloca no lugar dele, que tensão. E qual foi a reação da galera? E o mais importante que aconteceu com a Lori? Imagina a cena. Uma teleconferência de negócios, todo mundo falando de metas e projeções, e de repente um cara pede para orar por uma colega com dor nas costas. Mas o resultado foi surpreendente. A Lori foi completamente curada. Que legal. A dor sumiu na hora e ela até cancelou a cirurgia que faria no dia seguinte. Que incrível. A fé do Aaron moveu montanhas, literalmente. E esse testemunho impactou a todos naquela teleconferência, né? Com certeza. Deve ter sido um daqueles momentos em que Deus se manifesta de forma inegável. Exatamente. A história do Aaron é um exemplo claro dessa nova mentalidade em ação. Ele não se limitou pelas circunstâncias, ele simplesmente creu no poder de Deus e agiu com ousadia. É como se ele tivesse dito, Deus, eu confio em ti, faz o teu milagre aqui e agora. E essa nova mentalidade não se limita à cura física, né? Com certeza. Ela se expande para todas as áreas da vida. Quando a gente crê que nada é impossível, a gente pode sonhar com a transformação de famílias, cidades e nações. A gente pode crer em milagres financeiros, relacionamentos restaurados e um avivamento global que impacta a cultura e a sociedade como um todo. É como se Deus estivesse nos convidando a sonhar grande, a ter uma visão do seu reino se manifestando de forma poderosa na Terra. Exatamente. E para que esse sonho se torne realidade, a gente precisa cultivar essa nova mentalidade no nosso coração, rejeitando o medo, a dúvida e a incredulidade. É como se a gente tivesse que desinstalar os programas antigos da nossa mente e instalar um novo sistema operacional baseado na fé e no poder de Deus. Concordo. Mas na prática, como a gente pode cultivar essa mentalidade, o Lipscher dá algumas dicas. Ele dá sim. Primeiramente, ele nos incentiva a mergulhar na palavra de Deus, meditando em suas promessas e nos alimentando da sua verdade. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que realizaram grandes coisas pela fé. E essas histórias nos inspiram a crer que Deus pode fazer o mesmo em nossas vidas. É como se a gente estivesse lendo o manual de instruções da fé, né? Aprendendo com os heróis da fé que nos antecederam. Exatamente. Outra dica importante é se conectar com pessoas que já possuem essa mentalidade, que vivem o sobrenatural de forma prática e contagiante. Estar perto de pessoas que creem no impossível nos impulsiona a crer também. É o poder da influência, né? A fé se espalha como um vírus positivo quando estamos perto de pessoas que já foram contaminadas por ela. E que mais? Por último, mas não menos importante, o Lipscher nos convida a colocar a nossa fé em ação, dando passos de ousadia, mesmo que pareçam pequenos no início. Cada vez que a gente usa crer e agir, a gente fortalece a nossa fé e abre espaço para Deus realizar seus milagres. Ação. Essa é a palavra-chave. A fé sem obras é morta, né? É preciso colocar em prática aquilo que a gente crê para que essa nova mentalidade se torne realidade em nossas vidas.
Com certeza. É como aprender a andar de bicicleta. A gente pode ler todos os manuais, assistir a todos os tutoriais, mas só vamos aprender de verdade quando tivermos a coragem de subir na bicicleta e começar a pedalar. E para finalizar o nosso mergulho, qual mensagem você destaca do livro? O que fica ecoando na sua mente? O que mais me marcou foi a convicção de que Deus está levantando uma nova geração de revivalistas. Pessoas que creem no impossível e estão dispostas a pagar o preço para ver o seu reino se manifestando na Terra. Essa geração não se contenta com o status quo, ela quer ver Deus agindo de forma poderosa, transformando vidas, curando enfermos, libertando cativos e impactando a sociedade com seu amor. E você, que está nos ouvindo, está pronto para fazer parte dessa nova geração. Que área da sua vida precisa de um toque sobrenatural? Quais sonhos Deus colocou no seu coração? Lembre-se, nada é impossível para Deus. Abrace essa nova mentalidade, coloque sua fé em ação e prepare-se para testemunhar grandes coisas acontecendo ao seu redor. E não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse episódio com os seus amigos, seguir o canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!